Seguinte, quem diria, esse ano a gente fez uma modificação, eu diria até estética, até mais estética do que qualquer outra coisa, num certo sentido, deste momento aqui. Eu tenho pregado e a gente tem separado os domingos em temporadas. A gente fez a primeira temporada e cada domingo, cada mensagem, a gente chama de, alguém lembra? De episódio. Isso tem ajudado a gente, pelo menos em termos de organização pedagógica, mental, tem ajudado a gente a acompanhar. Eu fico muito feliz de ver aqui as conversas aqui e ali, a gente já fala de episódios e tal. A gente teve a primeira temporada, alguém lembra quantos episódios tinha a primeira temporada? 0? Tinham 7 episódios. A segunda temporada tem 7 episódios. E a terceira temporada, quem diria, tem 7 episódios também. E por que 7? Não tem nenhum sentido. Sabe o que 7 significa? Nada, absolutamente nada. 7 episódios. Se você quiser maratonar, se você quiser assistir esses episódios, e eu te aconselho a fazer isso, vai na primeira temporada, dá uma olhada, acessa a internet, C de comunidade, P de presbiteriana, B de barra, T de Tijuca, cpbt.com.br. Está tudo lá, gente, tudo lá com um trabalho primoroso que o pessoal tem feito. Todos os vídeos, vai lá e maratona. Episódio 1, isso na primeira temporada. E o que a gente falou na primeira temporada? A gente olhou os fundamentos que Jesus queria que a gente olhasse. E que fundamentos são esses? Vai dar uma olhada nos episódios. Na segunda temporada, o que a gente está vendo, nada mais é do que quem foi o Deus de Jesus Cristo. Que Deus Jesus Cristo revelou a gente. E sabe por que a gente fez isso? Sabe por que nesta temporada, que hoje tem o episódio de número... Eu quero ouvir. O episódio de número 6. Seria demais pedir que vocês lembrassem o título do episódio de hoje, mas eu não vou fazer isso, nem comigo, nem com vocês. Hoje a gente está no episódio 6 da segunda temporada, que tem como grande tema central, quem foi o Deus de Jesus Cristo. E sabe por quê? Sabe por quê que a gente está fazendo esse exercício de quem foi o Deus de Jesus Cristo? Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer, porque a compreensão, a imagem, a ideia que a gente tem de Deus vai afetar tudo na nossa vida. Vai afetar a maneira como criamos os nossos filhos, vai afetar a maneira como a gente se relaciona em casa, vai afetar a maneira como a gente se relaciona no trabalho, só para vocês terem uma ideia, como a imagem e a concepção de Deus é algo absolutamente importante, só para vocês terem uma ideia. Eu estava vendo uma reportagem que se deu aqui no Rio de Janeiro, de um sujeito que ele recebia mercadorias roubadas. Você sabe que isso é um grave problema no Rio, né? E aí, carretas são assaltadas, e ele recebe essas mercadorias e revende essas mercadorias para outras lojas, outros comerciantes, estamos juntos? Que, por incrível que pareça, em nome sabe-se lá do que, da ganância, do lucro, recebem essa mercadoria, sabendo que essa mercadoria é de origem criminosa, e revende a mercadoria. Só tem um problema, isso tem uma coisa de mercado. O que eu quero dizer? Um desafio de mercado. Vai que naquela semana específica, a carreta que foi roubada foi uma carreta de tênis. Só que as lojas não estão precisando de tênis naquela semana. E o receptador tem um problema. Ele recebe mercadorias que nem sempre os seus, posso colocar entre aspas, clientes estão precisando delas. O que acontece com eles? Ele, então, estocava em casa aquilo que o mercado não absorvia. Estamos juntos até aqui agora? Aí ele chegava em casa, olhava lá na casa dele, tinha tênis sobrando, tinha, sei lá, me dá um exemplo de alguma coisa. Tinha calça sobrando, camisa sobrando, tinha alguma coisa, porque o mercado não absorvia. E aí, a polícia agrava uma ligação dele. E a ligação dele é simplesmente assustadora, e se não fosse tão assustadora, eu daria mais risada. Ele reclamando, dizendo, pô, cara, vocês têm que me dar uma colher de chá aí, porque eu estou com muito estoque aqui em casa. Sabe o que eu tive que fazer lá com a coisa do tênis e com a coisa essa mercadoria que sobrou? Lembra que é mercadoria criminosa. Eu fui na igreja e doei tudo para Deus abrir meu caminho. Eu fui na igreja na hora do dízimo e doei ao Senhor para Deus abrir o meu caminho.
Gente, a imagem que a gente tem de Deus, ela vai afetar tudo na vida. Para essa pessoa, esse Deus é um Deus tão descompromissado com qualquer coisa que se possa chamar ética, qualquer coisa que possa chamar certo. Na cabeça dele, se eu der a Deus qualquer coisa, Deus abrirá o meu caminho. Isso é concepção, isso é a ideia de Deus. A grande pergunta que a gente tinha que fazer, e é essa pergunta que a gente vem fazendo hoje, e a gente está indo para o 6º episódio, é: quem foi o Deus de Jesus Cristo? O Deus de Jesus Cristo aceitaria tênis roubado para abrir o caminho de quem quer que seja? Quem foi o Deus que Jesus Cristo revelou? E como é que a gente fez essa caminhada? Como é que a gente trabalhou juntos? A gente foi no primeiro episódio e a gente tocou exatamente nas imagens que existem de Deus. E qual foi a imagem? Aí a gente foi para o 2º episódio, que a imagem mais predominante, mais incrível que Jesus revelou sobre Deus foi a imagem de paizinho. Aí a gente foi para o episódio 3 e a gente viu que o Deus de Jesus Cristo não era apenas um pai no sentido mais comum que a gente conhece. Esse pai é materno, muito materno. E até a gente poderia dizer que é uma mãe paterna e um pai materno. Isso foi no episódio 3. Aí a gente avançou para SDD. O que é SDD? Segundo Eliseu, saiamos desta dúvida. Mas a gente viu que SDD aqui é síndrome de desconexão. E o que é a síndrome de desconexão? Uma realidade psíquica que parece se abater sobre todos nós, que muitos de nós, se não a maioria, e eu diria que toda a humanidade tem SDD em algum nível, que é a nossa incapacidade à conexão, a nossa incapacidade de mergulhar em relações baseadas em amor. Como a gente teme o que o outro pode fazer conosco, como a gente teme o que o outro possa pensar a nosso respeito, a gente tem dificuldade de conexão. Esse SDD, essa síndrome da desconexão, ela é resolvida definitivamente, aleluia, em Jesus, quando ele mostra que o nosso Deus, que é pai e mãe, é este Deus, é esta imagem que pode nos curar desta síndrome de desconexão. A pergunta, o que Jesus nos revela, é que esse Deus paterno-materno, estas figuras do pai e da mãe, são, por excelência, as melhores imagens para a gente curar este problema que nos é crônico a todos nós. Aí a gente avançou para o episódio 5, que foi um episódio, eu diria, enigmático a partir do seu título, que é Perdeu. E a gente viu aqui como que o Deus de Jesus Cristo lida com as perdas. A gente viu que perder faz parte da caminhada, mas como Deus de Jesus Cristo lida com as perdas. Chegamos no episódio de número 6, que é o episódio de hoje, penúltimo episódio. Domingo nós teremos o episódio número 7, que será o final da temporada. Paramos um pouco, talvez vamos ficar um mês aí, e, enfim, a igreja, outras vozes virão, e a gente volta na 3ª temporada, eu pelo menos. E aí, meus queridos, o episódio 6, que é o episódio de hoje, é o cachecol de seda e o vinho novo. E é sobre isso que eu queria falar com cada um de vocês e partilhar. Eu peço só uma última gentileza. Será que você podia, se você não quiser, não faça isso, tá bom? Mas se você puder olhar para o lado e se você quiser dizer assim, tomara que Deus continue falando com a gente. Você pode falar isso? Tomara, tomara. Eu desejo que Deus continue a falar com a gente. Será que, vou fazer uma coisa que eu estou com saudade, será que só as mulheres podem ler esse texto, depois só os homens, tá bom? E a pergunta é, por que só as mulheres e por que só os homens? Sabe qual é o significado disso? Nenhum, tá bom? Beleza? Mateus 9,7, só as mulheres. Opa, só as mulheres, 1, 2, 3. Vamos juntos, os homens? E continuou. Ninguém bota um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafa cachaça. Gente, esse Jesus é simplesmente fantástico. Observe que ele está usando duas grandes metáforas aqui, 2 ilustrações.
Pensa, eu vou escurecer a tela exatamente para aguçar a minha e a tua imaginação. Pensa, à luz do que a Márcia falou, você vai dar uma geral em casa. Em casa você tem uma roupa que é uma roupa velha, segundo o que ele está dizendo, ou melhor, você tem um cachecol de seda e você tem uma roupa velha, certo? E o cachecol de seda, pela sua própria natureza, é um tecido, digamos assim, mais novo, aspas, aspas, e mais nobre, ok? Enquanto a roupa velha, não, já está desgastada. E aí ele diz, ninguém, absolutamente ninguém, iria pegar o cachecol de seda, ia pegar uma bermuda, uma calça, enfim, seja a peça de roupa que a gente possa imaginar aqui, ninguém vai pegar esse cachecol de seda novo e colocar numa roupa velha. Ninguém vai remendar uma roupa velha com um cachecol de seda. Porque seria, no mínimo, se você pensa o que Jesus está dizendo, no mínimo, se você pega um cachecol de seda para remendar remendar uma roupa que é velha, no mínimo, você está rebaixando, no mínimo, você está perdendo a qualidade desse cachecol de seda, que é mais novo do que a roupa velha, disse Jesus. Depois ele pega uma outra metáfora, e quem tem um pouco de saudade afetiva da versão mais antiga da Bíblia, Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres. Por que a gente escolhe essa versão? Por uma mera questão de comunicação, porque odre não é uma palavra muito comum a todo mundo, certo? O que é um odre? O que é um odre? Mas eu acho que todos nós conseguimos entender isso aqui, ó. Ninguém coloca, ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. A grande questão é que quando a gente pensa em garrafas hoje, e a gente diz garrafa rachada, todo o nosso contato é com garrafas de vidro, não é verdade? Que história é essa de garrafa rachada? Que história é essa de vinho? Deixa-me te explicar. Naquele tempo, no tempo de Jesus, você não tinha garrafa de vidro. As garrafas eram de? Não. Eram de? Barro, madeira. Não, as garrafas mais sofisticadas, onde a gente guardava vinho, era onde? Couro. Grande Sueli. Sabe qual é o problema da garrafa de couro? É que enquanto o couro é novo, beleza? Por ser o couro novo, o que acontece com ele? Ele é mais flexível. Você bota vinho novo numa garrafa de couro, o processo de fermentação do vinho novo é um processo de expansão. O vinho novo, ele expande. Presta atenção, todo o processo de fermentação, ele é expansivo, né? Ele vai expandindo. Como a garrafa é nova, como o couro é novo, o que acontece com as paredes da garrafa? Estas paredes estão mais flexíveis para suportar o processo, grava essa palavra, o processo de expansão do vinho novo. O que acontece com a garrafa antiga? O que acontece com o couro ressecado? O que acontece quando a garrafa vai ficando velha? O que acontece? O couro vai ficando enrijecido. E aí você bota vinho novo dentro da garrafa, com couro, com as paredes enrijecidas, o que acontece com o vinho? Ele vai fazendo assim. E aí tende a quê? A rachar a parede. E o que acontece com o vinho? Você perde o vinho. Ele se joga. Você perde a beleza da expansão, da novidade, do olhar novo do vinho. A grande questão é, quem era o vinho novo para Jesus? Quem era o cachecol para Jesus? Ele. Jesus disse, eu sou o vinho novo. Não necessariamente com essas palavras, mas o tempo todo Jesus se anunciou como uma grande novidade. Na terceira temporada, a gente vai ver como Jesus nunca fundou uma religião. Ele inaugurou uma nova espiritualidade. E aí, Jesus aparece no cenário e muda, gente. Ele muda o conceito de pecado. E ele dizia, você que fica criticando o outro porque fez isso e aquilo, deixa eu te dizer o seguinte, o pecado não começa no comportamento, o pecado começa onde? Aqui no coração. Ele muda, ele subverte a lógica, totalmente a lógica.
Ei, você que fica fazendo sacrifício, achando que se fizer isso e aquilo, Deus vai te amar mais por isso. Não, absolutamente não. O que Deus quer é o teu coração. Aí ele vem fazendo, vocês ouviram o que os antigos disseram, e aí ele cita, inclusive, o texto antigo. Vocês ouviram o que os antigos disseram, e aí, memória afetiva, né, da versão mais não antiga, da versão é diferente da nossa. Vocês ouviram o que os antigos disseram, e olha a beleza do português, olha a beleza do português. Eu, vírgula, porém, vos digo. Por outras palavras, aquilo que foi dito, o que eu faço? Eu substituo. Vocês lembram os conceitos naturais, a percepção natural que vocês tinham de Deus? Eu lhes trago novas e novas e novas imagens. E o que eu faço com o antigo? Jogo tudo fora? Não. O que eu estou pedindo é que, a partir de agora, vocês releiam os antigos. David. Releiam tudo a partir de um novo óculos. Me dá meu óculos que você ficou muito feio. Releiam tudo a partir de uma nova ótica. Tudo a partir deste novo e novo momento. Gente, eu diria para vocês o seguinte, eu não sei quantos anos de vida eu ainda tenho pela frente. Aliás, eu sei, eu estou com 55, devo ir para a glória aos 95, então tenho muito tempo ainda. Eu dedicaria meus anos de vida daqui para frente, para tentar saber o que significa esse novo, que nova ética é essa que Jesus estabeleceu, e algumas coisas, eu só quero te mostrar uma pequena coisa que faz de Jesus esse vinho novo absurdo, uma pequena coisa, por favor, está prestando atenção? Se eu tivesse música de fundo e luz agora, eu apagaria tudo, a luz cairia agora, uma coisa, está prestando atenção? Uma coisa só, uma coisa só. Sabe quem que me ajudou a entender isso? Um teólogo chamado René Girard. O nome e a pessoa em questão é irrelevante, vamos olhar o que ele disse. Esse teólogo, diria o seguinte, em toda a religião que existe na Terra criada até agora, parece um mecanismo de violência impresso dentro dessa religião. Eu sei que eu estou sendo enigmático, mas por favor, posso dizer uma coisa para vocês? Qual foi a última grande crise mundial que a gente teve? Foi uma crise quando as torres gêmeas nos Estados Unidos caíram. O que nos ameaça como mundo hoje? O velho conflito religioso. Esse cara diz que em toda religião tem um mecanismo inerente, interno de violência. Que mecanismo é esse inerente de violência? Todos os deuses, via de regra, exigem um sacrifício violento, dizia ele, exigem um sacrifício violento para apaziguar a sua ira. Ok, até aqui? E isso levou aos sistemas religiosos a criar a figura do bode expiatório. Acontece que o bode expiatório nunca é voluntário. Nunca é voluntário. Pode reparar. Eu sou eleito bode expiatório, mas eu não quero ser bode expiatório. Alguém vai lá e diz, você vai ser a pessoa que vai ser alvo do sacrifício. Eu não quero ser alvo do sacrifício. E ele diz o seguinte, que o único ato religioso que a gente tem, onde esse mecanismo, ele, num certo sentido, ele é desarmado, foi quando Jesus de Nazaré, de maneira voluntária, ofereceu-se ao mundo, e ele muda a lógica da violência. Onde você me coloca na cruz, eu te respondo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele refaz o caminho, ele destrói a lógica da violência. E, quando ele se sacrifica, o faz voluntariamente, por amor, mais do que para satisfazer e apaziguar a ira de um Deus que não consegue se controlar. O faz porque nos ama. E o faz porque Deus é paterno, materno, profundamente amoroso. Dizia René Girard, se existe alguém
que desarma a lógica da violência, este alguém é Jesus de Nazaré. Sabe o que é que isso significa para as nossas relações? Sabe o que isso significa para as nossas relações? Gente, violência não é só uma coisa física. Violência pode ser verbal. Muitas vezes a nossa comunicação, ela é violenta. Jesus nos leva para o extremo oposto. E onde há violência, ele rebate isso não com mais violência. Ele rebate isso com uma graça e com um amor que supera todas as coisas. Isso é só para dizer a mim e a você uma coisa. O Deus de Jesus Cristo é um Deus novo, num certo sentido. O Deus de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo é nova, é o vinho novo, é o cachecol de seda. E vinho novo não se coloca em garrafas rachadas. Meus irmãos e minhas irmãs, por favor, olhem para mim só, nem que seja a última vez, agora pela manhã. Se você é pentecostal, você já sabe o que eu estou dizendo aqui para o pentecostal. Se você não sabe o que é isso, não vai saber. Se você se considera tradicional, seja que você considere ou não, eu vou fazer um gesto profético. E isso aqui, eu estou falando evangeliquez, tá bom? É porque a gente convive tanto com gente evangélica, que a gente geralmente esquece que as pessoas aí fora não sabem do que a gente está falando. Eu vou fazer um gesto profético, vou traduzir isso. Gesto profético é um desejo de que algo aconteça. E esse gesto profético, eu vou levantar as minhas mãos para você, e vou levantar para mim também. E eu queria profetizar, e profetizar traduzindo para a linguagem mais comum, é um grande desejo de que algo aconteça. Estamos juntos? Que eu e você sejamos garrafas novas para conter o vinho novo. Porque a pior coisa que a gente possa ser, são garrafas rachadas, porque a garrafa rachada, ela vai perder o vinho novo. O enrijecimento vai perder o vinho novo. Grava o que eu vou te dizer. Você sabia que eu sou conservador? alguém rindo. Cara, você sabia que eu sou conservador? Como que um cara que prega de bermuda, que fala as linguagens que você faz, pode ser conservador? Eu sou conservador. Porque sabe o que é conservador? É manter acesa uma chama, não reproduzir cinza. Sabe uma fogueira? Uma fogueira, ela queima, e o que é que fica? Cinza. Eu quero a chama acesa de Jesus de Nazaré. Eu quero conservar a chama acesa, não as formas que são meras cinzas. Estas podem ser mudadas de tempo em tempo e devem ser mudadas. Porém, a esta altura, eu devo te dizer o seguinte: quando Jesus veio e trouxe o vinho novo, qual foi a reação? Todo mundo amou? Todo mundo aceitou? Não. E aí agora, eu quero te mostrar quais são as reações que comumente a gente tem a uma coisa muito nova. A uma coisa muito nova. Eu esperava que uma pessoa que está andando de bicicleta estivesse aqui hoje pela manhã, mas tem alguém aqui que costuma se exercitar com bike? Alguém? Show. Eu sei o teu nome. Fala o teu nome para todo mundo. Marcos. O Marcos influenciou um outro Marcos a andar de bike. Marcos, deve ter um velocímetro na bicicleta? Como é que chama aquele? Marcador de velocidade. Marcos, você é um ciclista habitual, né? Você pedala há quanto tempo? 150 quilômetros por semana. Minha perna está doendo, a tua não está? Assim, 150 quilômetros por semana. Que inveja. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você atinge que velocidade na bicicleta? Assim, a velocidade máxima? 22. Você acha possível alguém atingir, assim, 25 km por hora na bicicleta? Até mais, 35 km? 40 km? Gente, Marcos está convidando todo mundo amanhã, 4 horas da manhã, para que juntos atinjamos 40 km por hora
rodando de bicicleta. Grave essa informação. É possível, com uma bicicleta, a gente atingir 25 a 30 quilômetros. Grave essa informação. Agora, eu quero ler para você uma carta. Uma carta do início do século XIX. Essa carta é antiga. Ela é muito antiga. E esta carta, ela foi escrita, vamos visitar os Estados Unidos. Ela foi escrita por um governador americano para o presidente americano. E esta carta, ela é uma carta do governador de Nova York ao presidente americano, e ela está datada, por favor, de quando? Atenção, novas gerações, vocês não sabem o que é pegar uma carta, lembra aquele negócio? Nova York, vírgula, 31 de janeiro de 1829. E você sabe por que o governador de Nova York escreveu para o presidente americano? Vou te contar. Naquela época, tinha uma coisa nova aparecendo nos Estados Unidos. Adivinha que coisa era? Trem. O trem estava começando a aparecer. Qual o problema do trem? O trem começava a mexer na economia. Por favor, presta atenção no que eu vou te dizer. Começava a mexer na economia. Como é que a economia americana estava montada? Sistema fluvial. Os rios eram usados, e quando eu pegava a mercadoria daqui e queria levar daqui, eu botava num barco, certo? Agora, com o trem, o que ia acontecer com o negócio daquela pessoa que durante 100 anos ficava botando a mercadoria no barco? O que ia acontecer? Vem comigo. Ia quebrar e tal. Beleza. Como é que o governador de Nova York se mantinha? Como muitas vezes, como é que o Estado se mantinha? Com os impostos arrecadados com o sistema fluvial. O trem chegou. E aí o trem começou a ganhar espaço. Atenção, atenção, o trem era novo. Olha o que o governador de Nova York fala para o presidente americano. O sistema fluvial deste país está ameaçado por uma nova forma de transporte conhecida como trens. O governo federal deve preservar o sistema fluvial pelas seguintes razões. Primeiro, se um barco for suplantado por um trem, vai ocorrer sério desemprego. Ai, que medo. Como o senhor sabe, os trens são movidos por motores que os fazem atingir a enorme velocidade de... Marcos já ganha do trem. A enorme velocidade de 24 quilômetros, o que coloca em risco a vida dos... Além do que, o trem com seu barulho perturba a vida tranquila do interior, colocando fogo nas lavouras. O trem nunca colocou fogo nas lavouras, assustando o gado, que nunca assustou, bem como as mulheres e as crianças. Observa o seguinte, em resistência ao novo, o governador de Nova York foi para o presidente, que era a autoridade máxima. Mas aí, a autoridade máxima não consegue resolver. Quem está acima do presidente? Deus. Diz ele que o Todo-Poderoso nunca permita que se viaje nesta velocidade, que é tão grande, a ponto de quebrar o pescoço de uma pessoa. Absolutamente patético, não? Detalhe importante. Sabe esse trem? Ele está na China e ele hoje alcança a velocidade de 430 quilômetros por hora. Na França já tem um TGV que faz 550 quilômetros. Imagina se o Todo-Poderoso tivesse ouvido a oração do nosso. Imagina onde ainda estaríamos. Os trens estariam assustando a vida bucólica do interior. Sabe qual é? Sabe quais são as reações ao novo? É novo. É novo. A gente tem essa reação. É novo. É novo. E o que você acha que o Deus de Jesus Cristo causou nas pessoas? O que vocês acham que Jesus Cristo, quando todo mundo guardava o sábado, olhava para o sábado, ele entra numa sinagoga no dia de sábado e diz, ei, você aí, vem aqui na frente. Eu vou curar esse cara aqui no sábado, só para vocês entenderem uma coisa. Que o sábado, meus queridos, que o homem não foi feito para ficar... Nós não estamos subservientes a um dia.
E Jesus choca as pessoas. Atenção, atenção. Não existe processo de aprendizado sem choque. Não existe, a gente precisa acabar com essa ilusão. O choque, a perspectiva nova faz parte do processo de aprendizado. E aí, meus caros, olha lá, reações mentais que a gente tem ao novo. Isso é loucura. E Jesus Cristo foi acusado disso. Isso é loucura. Mas, isso é? Onde é que esse negócio vai dar? Coisa perigosa, meu Deus. Mas, isso é ridículo. Me permita uma coisa. Num determinado lugar, num determinado período da minha vida, eu reuni os casais. Eu e a Márcia éramos casados bem novinhos, acho que a gente tinha 1 ano e meio de casado. E eu reuni os casais para dar uma palestra sobre a importância da afetividade e do toque na relação conjugal. E ali, no meio daquele auditório, eu estava sentado uma pessoa que, logo que eu cheguei da lua de mel, olhou e falou assim, esse negócio vai acabar, hein? E eu, pentecostal, disse, está amarrado em nome de Jesus. E aí eu reúno os casais. Agricultores e agricultoras, acostumados com a lida do dia a dia, praticamente não se tocavam. E eu dei a palestra, falei, o toque é importante. E ainda disse mais, o afeto público é importante. E aí eu ainda carreguei a tinta em cima dos homens, falei, homens, a gente é mais bronco, a gente é mais tosco. Isso devia ter o quê? Mais de 40 anos atrás, sei lá, a gente é mais tosco. Cara, a gente precisa aprender a fazer carinho na nossa mulher. Isso em público. E aí, sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu ainda fui mais. Eu falei assim, e no ato sexual a gente precisa fazer isso. Esse toque, ele é absolutamente importante. Cara, terminou a palestra. Eu nunca me senti diante de um auditório tão ridículo quanto aquele dia. E você sabe qual foi a pessoa que mais me ridicularizou? Porque tem um detalhe, diante do novo, é loucura, é perigoso, eu monto alianças bem-humoradas para ridicularizar o que é dito, mas isso é mera defesa emocional para lidar com a loucura e com o perigo que a pessoa acha. E eu me lembro que era uma mulher, e naquele dia eu pesei a mão em cima dos maridos, mas foi impressionante como a mulher, que mais deveria dizer, pastor, vem cá, deixa eu te dar um abraço, que coisa boa, porque o meu marido precisava ouvir isso, ela foi a que mais brincou. E eu me lembro de ter saído, e todos os homens ao redor dela, fala aí o que o pastor disse. E ela brincava, e todo mundo dava uma risada de mim. E eu voltei para casa, cabisbaixo, voltar para casa, é que no lugar que a gente morava, assim, a igreja era aqui, a casa era em frente, eu voltei para casa, cabisbaixo. Claro, eu tinha 21, 22 anos de idade. Os anos iriam se passar e eu iria lembrar dessa cena e me deu vontade de escrever uma crônica. Só que eu terminaria a crônica dizendo assim, e aquela mulher que tanto me ridicularizou, foi para casa, deitou na sua cama, e quando as luzes apagaram, uma lágrima desce dos seus olhos, porque o afeto lhe era algo novo. E a única maneira que ela tinha para lidar com algo novo, era precisamente ridicularizar quem portava o novo. Senhores, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus de Nazaré. Detalhes. Quais são as reações emocionais? Eu tenho medo. E agora? O medo leva à insegurança. E sabe qual é a outra reação? Raiva. Não tem jeito. Quem porta o novo? E Jesus causou medo, Jesus causou insegurança. E Jesus causou tanta raiva que a religião fez o que com ele? Sabe por quê? Esse cara está mudando tudo. Esta é uma reação negativa, mas aleluia, aleluia, e acho que ela é interessante, precisa ser acolhida, precisa ser entendida, mas aleluia, 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 porque o vinho novo também tem uma outra reação, e quando a gente identifica o vinho novo e não tem essas reações, a gente tem essa reação. E quando a gente vê o vinho novo, a gente olha o vinho novo, e a gente tem a seguinte reação mental. Qual é a reação mental que a gente tem? Meu Deus, não é loucura, que coisa sã. Quanta sanidade tem aí. E mais,
Ai, obrigado, Jesus, porque você tirou das minhas costas um peso de muitos e muitos anos. E mais, é libertador. Dado que ação, dado que é libertador, só pode ser sagrado. E você sabe quais são as reações emocionais? Alegria, 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 alegria. Quando a gente identifica o vinho novo, especialmente na concepção de Deus, especialmente na nossa caminhada, a visão nova, o olhar novo, a gente olha e diz, alegria. E mais, a sensação de que libertação, de alguma maneira, chegou no melhor sentido que essa palavra tem. E por fim, a sensação de que eu saio leve, uma sensação incrível de leveza. Queridos e queridas, o Deus de Jesus Cristo causou tanto esta reação, quanto esta reação. Elas são absolutamente normais e devem ser compreendidas e entendidas. A única coisa que eu queria deixar para mim e para você nesta manhã é que o Deus de Jesus Cristo e que Jesus, o nosso Senhor, este vinho novo, esse cachecol de seda, não encontre em mim um pano velho, não encontre em mim uma garrafa rachada. Encontre em mim e em você garrafas novas e panos novos, para que a gente seja um cachecol de seda e um vinho absolutamente novo. Amém, queridos? Eu queria profetizar uma coisa. Você sabia que tem uma geração de pessoas que não conseguem mais olhar para a igreja simplesmente porque muitas vezes a gente não conseguiu dizer a estas gerações que há um vinho novo, que há um vinho novo, e que esse Deus de Jesus Cristo é absolutamente encantador e imbatível. Que nós possamos continuar portando o vinho novo, sendo garrafas novas e panos novos.